E aí pessoal, hoje vou estar mostrando para vocês como criar o negativo da nossa placa. O programa que eu uso para fazer o esquemático é o EagleCAD, um programa muito bom, muito completo. Então vou abrir já um esquema meu já pronto. Então vou lá em Open, Schematic, caçar meu arquivo aqui. A placa que eu vou mostrar para vocês é um módulo relé, um canal. Vou abrir aqui o esquemático, aguardando aí. Então tá aqui o esquemático do meu módulo relé, um canal. Clicando nesse, maximizar aqui primeiro para poder ver melhor. Esse é o esquemático. Clicando aqui o botão aqui do EagleCAD, eu alterno entre esquemático e placa. Então esse aqui é a minha placa. Deixa eu maximizar aqui para vocês verem. Então aqui está o módulo relé, um canal. Para quem não conhece, módulo relé é esse aqui, ó. Dizemos que ele é de um canal porque ele só pode fazer, ele só tem um relé, então ele só faz o acionamento de uma carga, tá? Existem módulos de 2 canais, 4 canais, 8 canais. Mas aqui eu desenhei um de apenas um canal. Voltar aqui para o esquemático. Esse programa aqui, o Eagle, eu gosto muito dele, pois ele é muito completo. Ele tem uma biblioteca aqui de componentes bem grande, com diversos componentes. Aqui um exemplo, o circuito integrado da série 4000, tá aqui 40xx. Tem diversos outros componentes, conectores, que conector DC Power, aquele conector de pino. Então é um programa bem completo. Quando você não acha um componente nessa biblioteca dele, você pode criar o seu próprio desenho de componente, tá? É um recurso bem interessante desse programa. Agora, para quem usa um outro tipo de programa para desenhar esquema eletrônico, vai seguir o passo a passo agora que eu vou fazer. O que importa para a gente aqui no nosso desenho é só o desenho das ilhas e das trilhas para a gente fazer o negativo. Lembrando que esse meu desenho aqui eu vou estar olhando, é a vista de cima da minha placa, tá? Eu vou estar olhando os componentes por cima. Aqui no Eagle a gente trabalha com camadas. Então eu vou ter que desmarcar as camadas que eu não quero que fiquem habilitadas. Os valores, nomes dos componentes, nomes, origens, isso aqui. A dimensão da placa pode deixar. As rotas não feitas desmarca também. As vias pads podem ficar. O bottom é a nossa trilha debaixo da placa. Se a gente estivesse trabalhando com a placa dupla face, o top também ficaria marcado aqui. Só que vejam que ainda tem alguns componentes aqui marcados. Então a gente tem que ir e ver qual camada aqui que está habilitada ainda. Então a gente desmarca tudo que a gente não quer. Deixamos só a dimensão da placa, vias, pad e a nossa trilha aqui, em azul, que é o nosso bottom. A gente dá um OK. O desenho ficou do jeito que a gente quer. Algo muito importante antes de eu fazer o negativo, eu vou aqui em ULP, eu faço um mirror da placa, eu inverto.
Eu invertendo, agora eu tô vendo as trilhas, o lado das trilhas virado para mim. Depois de feito isso, eu vou em File e vou importar, vou exportar o meu desenho como imagem. Vou aqui em Browser e vou escolher o nome para o arquivo. Aqui ele já está na minha pasta aqui, ó, módulo relé um canal. Aqui eu vou botar posso nomear aqui como módulo relé. Aqui ele vai exportar como um arquivo PNG. Eu clico em salvar. Aqui o importante, eu vou selecionar em monocromo. Aqui a resolução eu coloco em 1200. Dou um OK. O nosso desenho já foi exportado. Vou aqui na minha pastinha, abrir, tá aqui, ó, meu arquivo PNG aqui, ó, imagem PNG, módulo relé. Se eu abrir, já vai estar o desenho das nossas trilhas aqui. Perfeito. Agora eu vou montar o negativo. Vou fechar aqui, já posso fechar. O programa que eu uso para fazer o negativo é o CorelDRAW. Mas se você souber mexer em outro programa, pode ficar à vontade. Aqui eu uso o CorelDRAW por costume já, por saber mexer nele. Aqui o programa não está respondendo. Daqui a pouco ele volta a responder. Só um minutinho. Voltou aqui a responder. Trabalhando aqui na página na horizontal. Vou arquivo, importar. Aqui ele já abriu uma outra placa minha, mas não é essa que eu quero. Eu vou lá buscar o local do meu arquivo. Vou importar a minha imagem aqui, que é o módulo relé. 2 cliques, ele já abre o desenho. Só vou dar um zoom aqui para vocês poderem tá vendo. Este aqui é o desenho da minha placa. Agora, como que eu faço para virar o negativo? Lá, pelo que eu mostrei na minha transparência, as trilhas tem que ficar transparente, correto? E em volta da trilha tem que ficar negro. Eu tenho que inverter as cores. O Corel aqui, eu vou em efeitos, seleciono minha placa, correção não, transformar, inverter. Agora inverteu. A área de fora do meu desenho ficou negra e minhas trilhas ficaram transparentes. É isso que a gente quer. Vou tirar um pouco do zoom. Aqui meu desenho ficou até um pouquinho grande, 31 por 58. Saiu até mais coisa que devia aqui, mas vamos acertar isso. Só que aqui ele não é um vetor ainda, ele está como um PNG, uma imagem. O que eu vou fazer aqui, eu vou converter esse desenho para um vetor. Eu faço um rastreio de contorno, uma imagem de alta qualidade. Aqui está dizendo que o meu bitmap é muito grande e preciso ser reduzido. Então eu marco reduzir o bitmap. Vamos esperar ele começar a converter aqui, ó, a barrinha de progresso.
Aqui ele já converteu um pouco. Estão vendo aqui que o desenho nas ilhas estão meio deformado. Então vamos dar uma melhorada nesse desenho. A suavização. Que eu trabalho com ela a 0. Às vezes se eu suavizar demais, ó, esperar ele fazer aqui, ó, sai muito imperfeito, ele começa a deformar. Então eu deixo ela a 0. O detalhe, eu coloco ele todo no máximo. Suavização e suavização de canto eu costumo deixar ele a 0. Aqui eu boto para remover o fundo, né, da imagem. Não marco para excluir a imagem original, que às vezes pode dar errado isso aqui. Então eu tenho a original aqui para poder tá alterando de novo. Então só clicar em OK. Já tô com o meu negativo aqui pronto. Já virou um vetor também, ó. Vou dando zoom aqui, ó. Ficou bem perfeito a imagem. Viram que ela ficou bem menor do que a original, tamanho reduzido. Aqui meu desenho tá 22 milímetros por 49. Perfeito. Então esse bitmap aqui eu posso deletar ele. E aqui eu já tô com o meu negativo. Agora o importante é o seguinte: o tamanho da placa que você vai fazer. Geralmente eu uso um padrão de placa de fenolite virgem. De 20 centímetros, né? Que no caso é 200 milímetros. Por 100 milímetros, que é 100. 20 por 10. Então, nessa placa aqui, eu posso fazer diversos módulos relé. Posso fazer diversos. Porque como eu faço a aplicação do dry film com água, então se eu for aplicar esse dry film numa placa muito pequena, pode ser que dê errado. Eu nunca experimentei. Se alguém experimentar e me falar depois, até vou achar interessante. Mas eu prefiro fazer uma placa completa do que eu quero. Então, esse retângulo de fora aqui é o tamanho da placa de cobre. Esse aqui vai ser... Perdão. Esse aqui é o meu desenho. Vou trazer ele para cima para ficar mais fácil. Deixar ele na frente aqui do retângulo, que aí fica mais fácil de eu manipulá-lo. Se alguém tem facilidade de trabalhar com outro programa de edição de imagens, pode ficar à vontade para criar um negativo. O Corel aqui é porque tem muitos anos já que eu mexo com ele. Aqui eu estou na minha guia de transformações. Quem não tiver com ela aberta, vai em organizar, transformações, eu posso vir em posição. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Então, como minha placa tem 100, meu desenho tem 49, então vai dar para botar duas placas aqui em pé. Ou posso trabalhar com elas deitada e sobrar um espacinho um pouquinho melhor
aqui. Deixa eu dar uma girada nela. De 90. Acho que vou trabalhar com ela na horizontal. Então, eu tenho 100 milímetros de espaço aqui na placa. Minha plaquinha aqui tem 22. Eu vou poder colocar aqui 4 placas na horizontal. Então, vou usar a posição dela, posição relativa. No caso, a largura aqui, ó. Então estou usando esse ponto aqui como base. Vou espaçar um pouquinho mais. Vou colocar aqui quase 1 milímetro de espaço aqui entre a outra placa. Então vou fazer uma cópia, perdão, e vou aplicar. Então já fiz a cópia da minha placa. Mais uma. Que eu posso até centralizar melhor o desenho. Meu desenho já centralizado. Então vamos ver aqui quantos plaquinhas eu vou criar. Agora eu vou expandir esse desenho para a lateral. Novamente vou usar uma posição relativa aqui. Vou botar um espaçamento. Então aqui está perfeito o nosso negativo. Então nosso módulo relé aqui já ocupou toda a área do cobre. Então a gente já tem aqui 16 placas. Aí vocês falam assim, ah, mas é um exagero fazer 16. Beleza, às vezes você faz um projeto, vai usar um, aí deixa as outras 15 lá guardadas, aí precisa fazer um outro módulo, você já vai ter a plaquinha já. É só montar. Se você quiser diminuir esse espaçamento aqui também, em volta da placa, essa distância aqui, você pode diminuir, né, antes de imprimir, deleta tudo, refaz o layout com espaçamento aqui menor entre elas, mas fica um espaçamento aqui muito bom, que vai facilitar até na hora de cortar. Depois do meu desenho pronto, o que eu vou fazer? Primeiramente é salvar. Vou escolher lá a pastinha do meu módulo relé, que eu posso nomear como módulo relé, né? Que é o arquivo Corel. Vou salvar. Depois de ter feito isso aqui, fazer um Ctrl G aqui para poder agrupar. Meu desenho está pronto. Agora quem tem em casa impressora jato de tinta ou impressora laser, é só comprar transparência apropriada para a impressora que você tiver em casa e tá fazendo a impressão. Se você não tem impressora, você vai ter que levar para imprimir num local que faça impressão em transparência, porque nem todos os locais fazem impressões em cima de transparência, tá? No meu caso,
eu levo para imprimir aqui no local na minha cidade, onde imprime em transparência. Fica até melhor impresso lá, tá? Porque dependendo da impressora, a imagem não vai sair tão escura aqui e pode ocasionar em manchas na nossa placa, né? Alguns desenhos esquisitos que vai aparecer aqui no meio, se não ficar totalmente preto. Ok? Eu vou botar uma marcaçãozinha aqui na placa para mim saber qual é o lado correto na hora de posicionar o cobre, tá? Vou colocar mais uma. Eu já sei qual é o posicionamento da transparência, para não estar invertendo ela, que se inverter dá errado o desenho. Salvar as alterações. Agora é só imprimir e fazer a revelação do circuito. Espero que eu tenha sido bem claro aqui com a minha explicação. Se eu não fui, por favor, deixa lá nos comentários que eu tento melhorar. E tá aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem gostou do Eagle, para quem gostou desse programa, achou interessante, quer saber mais sobre ele, eu vou deixar um link de umas videoaulas de um canal do YouTube, tá? Aí quem tiver interesse é só seguir a videoaula que vai aprender a mexer com esse programa aqui, que é muito bom. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tá ok.